A paz do Senhor para a igreja. Boa noite a todos, boa noite aos que estão em casa, acompanhando pela live. Pode sentar, irmãos. É muito bom estar aqui na casa do Senhor com vocês, servindo ao nosso Deus, nesse culto da família. Tem sido bênção nas vidas das famílias da SEV e tem alcançado muitas vidas também fora da SEV. Isso é fruto desse trabalho realizado aqui na SEV. Nós devemos glorificar a Deus por essas portas que se abrem voltadas para a família e honrar essas portas que foram abertas. Amém, meus irmãos? Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em João, Evangelho de João, capítulo 13, do 4 ao 8. João 13, do 4 ao 8. Vamos lá? Diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. E respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Essa passagem é conhecida, né? Depois da ceia, estavam ali os discípulos reunidos e o Senhor fez esse gesto, né? De uns lavarem os pés dos outros, e ele, como estava entre os discípulos, ele também entrou para lavar os pés de todos, e todos foram deixando, e Pedro achou aquilo assim inadmissível, chegar diante do seu Senhor, né, e lavar, ter os seus pés lavados pelo seu Senhor. Não sou digno, né? Imagino que ele tenha falado isso. Ele falou: eu ter os meus pés lavados pelo Senhor? E o Senhor prontamente lhe disse: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que você não está entendendo hoje, um dia você vai entender. E muitas vezes na nossa vida como cristão, é assim, tem coisas que hoje nós não estamos entendendo porque estamos passando. E Jesus, ele sempre foi e sempre será o exemplo que nós devemos seguir em todos os aspectos. Hoje, o tema específico do que eu vou falar é servir. O ato de servir. E quem melhor do que o Senhor Jesus como sendo o melhor exemplo de servir? Ele é o nosso maior exemplo, né? E nas Escrituras vai falar um momento o apóstolo Paulo assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo tinha Cristo como modelo e pede para que a gente olhe para ele, para olhar para Cristo, né? Então, nisso nós vemos que, além do exemplo de Jesus, nós, os cristãos, somos exemplos uns para os outros, no quesito servir também. Porque, no contexto familiar, esse assunto do serviço é muito focado, muitas vezes, né, na mãe estar servindo, né? Do pai estar servindo a família, mas a gente sabe que não são todas as famílias que têm uma realidade de serviço muito adequada. Muitas vezes temos uma ideia errada a respeito do servir, porque os exemplos aos quais nós estamos mirando, as pessoas às quais nós estamos nos espelhando para servir, entenderam errado o servir. Não olharam para Jesus como uma pessoa digna de imitar no serviço. Porque Jesus, ele foi servido, mas ele veio para servir também. E como o Senhor disse para Pedro, se você não deixar eu fazer isso por você, você não tem parte comigo. E isso me ensina muito como mãe, como esposa, né? Numa cultura mais antiga, machista, não existia esse negócio de servir mutuamente. Existia o servir da mulher,
né? E isso, inclusive, contribuiu muito para que o feminismo tomasse conta, no sentido das mulheres se revoltarem, porque não tinha aquela reciprocidade. Tudo porque o aprendizado foi feito errado. O aprendizado não foi feito de acordo com o que a palavra de Deus ensinava através de Jesus. Na antiga aliança, né, muitas coisas em relação às mulheres eram difíceis, era uma vida muito difícil, mas com a nova aliança se quebrou muitos princípios de antigamente, e Cristo mostrou o que é verdadeiramente servir, sendo ele homem, né, serviu a todos, a samaritanos, a mulheres. Então com ele não tinha distinção. Então ele é o nosso modelo, né? Então ele estava ali com aqueles próximos a ele, e ele servia aqueles próximos a ele. E quem são os próximos a nós? É a nossa família. Então, eu coloquei o título dessa mensagem como Servindo em Casa. Porque se a gente conseguir entender o que é o serviço e praticar ele em casa, certamente, por onde quer que nós formos, nós vamos servir com excelência. Seja na igreja, seja no nosso local de trabalho, seja na nossa parentela, na nossa vizinhança, em todos os âmbitos sociais onde a gente estiver, nós conseguiremos êxito no ato de servir, né? Então eu queria ler aqui com os irmãos, deixa eu só ver aqui, já disse, o modelo de servir é Jesus, né? E tem muitas formas também de dizer para as pessoas que convivem conosco como é servir, certo? E também tem muitos exemplos de como não servir. Nós, como servos de Deus, nós como adultos, precisamos entender o filtro, que tem que ter um filtro para a gente pegar os modelos que são bons e os modelos que são ruins. Muitas vezes, viemos de um contexto familiar onde o serviço foi entendido totalmente errado. E aí, com Cristo, através da palavra de Deus, nós saberemos como agir. Nós saberemos como conduzir o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Nós saberemos como conduzir e ensinar os nossos filhos o ato de serviço, né? E nós podemos fazer através da palavra de Deus, mostrando para eles os versículos onde mostra que o Senhor, o nosso Deus, ele servia. Então, se nós, como pais, né, ensinarmos para os nossos filhos que só nós podemos servir a eles porque eles precisam de nós e não deixar eles retribuírem, eles não vão, eles vai ser igual Pedro, que queria, não, você não pode lavar os meus pés. E o Senhor, não, se você não deixar, você não tem parte comigo. Então, no relacionamento é uma via de mão dupla, seja ele entre pais e filhos, seja ele com cônjuges, seja em qualquer esfera da sociedade, sempre será uma via de mão dupla. Se você e eu não entendermos que servir tem que ser você para com o outro e o outro para com você, você não vai conseguir passar essa mensagem para as pessoas que estão ao seu redor. E principalmente para aqueles que são a nossa responsabilidade. Porque assim, no convívio da igreja, no trabalho, na rua, no social, as pessoas podem ou não querer fazer o que você faz, mas na sua casa, os seus filhos, o seu cônjuge vai retribuir ou não aquilo que você está ensinando ou que você está praticando, porque às vezes, né, com criança a gente é didático, mas com cônjuge a gente não fica, ó, é assim que eu quero, tá? Não, você não fica, né, tratando o cônjuge como filho, mas com as atitudes a gente vai mostrando para eles, né, o quanto é bom servir. E isso se mostra muito na nossa fisionomia, isso se mostra muito com as nossas palavras, com os nossos olhares, quando estamos servindo e fazemos com alegria. Quando estamos servindo e olhando assim como quem diz, odeio fazer isso. Então, tudo isso está sendo observado pelo nosso cônjuge e pelos nossos filhos. Então, a nossa casa é o primeiro lugar onde o serviço tem que ser exercitado, tem que ser vivido. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas, porque no nosso contexto igreja, existe uma vivência assim, bem natural de serviço, né? A gente serve nos cargos, quem não tem cargo serve de boa vontade, mesmo sem ter cargo. E aí, muitas vezes, na nossa casa, a gente não tem a mesma disposição. E aí entra um perigo muito grande, porque quem mora com a gente vai ver que, lá ele, sei lá, um exemplo, tá? Serve até água, dá
cumprimenta todo mundo com alegria, né? Faz tudo, e aqui em casa ele só quer ser servido. Então a pessoa acaba tendo uma percepção da igreja, do servir a Deus na igreja, de forma deturpada, porque tem até um versículo que fala sobre isso. Se alguém, que está lá em 1 Timóteo 5,8, que diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. O que é negar a fé? Você ter um comportamento na igreja e ter um comportamento em casa. Você ter um comportamento no seu trabalho e ter um outro comportamento perante a sua parentela. É como se você tivesse duas caras. E isso para um filho, isso para um cônjuge é fatal. Para um distanciamento. Ou para quem sabe, o cônjuge ou os filhos dizem assim: eu gostaria de ser diácono, né? Ou pastor, para ver se ele me serve, porque... lá o negócio rola solto o serviço. Agora aqui em casa o negócio é engessado, né? Não tem óleo que mova essa engrenagem aqui em casa. Então, isso é um sinal de alerta muito grande, principalmente no nosso contexto igreja. Porque muitas vezes temos a disponibilidade, desmarcamos a agenda em casa, né? Não que a gente faça aquela agenda para tarefas de casa, mas desmarcamos compromissos da casa em função das agendas e das demandas urgentes e não marcadas que os outros nos pedem, e deixamos de lado os da nossa casa, deixamos de servir os da nossa casa. Isso tem um preço muito alto. Eu já ouvi muitos relatos, vocês também já devem ter ouvido, de meninas, moças, né, jovens, falarem assim: quando eu me casar, meu marido pode ser tudo, menos pastor. Quem já ouviu alguma coisa semelhante? Por que isso? Porque o pastor tem pastores que dá muita atenção, toda a atenção para as ovelhas, e não dá atenção para a esposa e para os filhos. Então, ele está servindo muito? Tá. Só que tudo tem medida, tudo tem que ter equilíbrio. Se o pastor, né, o homem da casa, tem que dar o exemplo de serviço de forma correta, ele tem que começar primeiro na sua casa, porque, como diz essa palavra aqui em 1 Timóteo 5,8, se ele não cuida dos seus parentes, principalmente os da própria família, ele negou a fé. Então ele pode estar aqui, fazendo isso tudo, subindo, descendo, pintando. Se não for assim com a sua casa, ele negou a fé. Então isso fica de lição para todos nós aqui, queridos, né? E existem algumas outras formas erradas de demonstrar o que é servir, que a gente vê que é bem corriqueiro. Eu falei essa da igreja, né, do contexto igreja, e tem também os pais em casa, muitas vezes, eles praticam atos de serviços assim, muito enganjados e esforçados com os filhos, certo? É normal, criança pequena, né? Só que assim, a gente se envolve tanto, né? Tanto, que esquece de servir ao cônjuge. E quando eu estou falando servir, não estou falando da mulher ou esposa, não. Estou falando mutuamente. Eles esquecem de se servirem em função dos filhos. Também está na palavra de Deus que nós não devemos fazer isso. Porque o modelo dos nossos filhos de servir somos nós. Se nós servirmos apenas a eles e não servirmos aos nossos cônjuges, o que vai acontecer? Quando eles casarem, eles vão querer continuar sendo servidos, não vão ter, porque a mãe não está mais na situação, né? E não vão querer servir ao cônjuge, né? Casou, não vai querer servir, não vai entender que é necessário servir. Então, nós somos os primeiros modelos de servir para os nossos filhos dentro da nossa casa. Então, aqui em Eclesiastes, capítulo 4, do 9 ao 12, diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se os 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Está falando aqui da interação entre o casal, da parceria do casal. Se forem uma só carne, vai ser difícil o mal prevalecer contra esse casal, porque eles estão uma só carne. Se um cair, o outro vai levantar. E se o foco estiver apenas nos filhos,
É difícil esse companheirismo acontecer. É difícil esse um cair, o outro levantar. Porque o foco está onde? Só nos filhos. O foco tem que estar nos filhos? Sim. Só nos filhos? Não. É justamente essa diferença, esse equilíbrio que nós precisamos entender. Porque se nós estivermos tão focados nos nossos filhos, a gente vai deixar de ensinar o modelo do que é um cordão de 3 dobras, que é o marido, a esposa e Jesus. A criança cresce achando que ela é o centro das atenções, que nada e nem ninguém, nem o pai e nem a mãe pode ser maior do que suas vontades e as suas necessidades mais urgentes. Porque o filho é assim, né? Ele fala, eu quero um lanche, você vai fazer uma outra coisa. Meu lanche é aquela coisa imediata. E muitas vezes o cônjuge vai ficando para depois, e aí passou. E aí vai ser fácil o mal prevalecer contra esse casal, porque não há essa troca não de favores, mas essa mutualidade de serviço, não haverá, porque o foco está nos filhos. E tem uma outra forma, né, que eu já dei uma pincelada aqui agora, que é fazer os filhos acreditarem que eles são o centro do universo, né? E tudo está focado neles e que eles não precisam entender o princípio da reciprocidade. O que é reciprocidade? Eu faço com você, você faz comigo. Né? Esse modelo que eu disse anteriormente do pai focar no filho, além de trazer problemas para o casal, né? E aí talvez no futuro proporcionar um lar disfuncional para os filhos crescerem de forma não sadia, ainda tem o fato do filho não aprender que ele tem que retribuir. E a forma de retribuir aos pais não é só na velhice, porque se para você colher na velhice, você tem que plantar aqui. É na sementinha que a gente planta, né? É com a sementinha que a gente planta. A gente não colhe frutos de uma planta velha se a gente não regou essa sementinha lá atrás. Então, quando Jesus falou, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo, vamos colocar aí Jesus como sendo nós, os pais, nessa hierarquia, né? E os filhos como os nossos discípulos. É como a gente lida mesmo, eles são os nossos discípulos. E aí a gente vai e se nega não, você não pode. Só que Pedro fez o contrário, né? Ele falou assim, não, você não pode me lavar os meus pés, né? É como se nós, os pais, muitas vezes nos colocamos em posição de discípulo, como foi Pedro, dizendo, não, você não precisa fazer nada por mim, você, né? Eu sou seu pai, mas não. E aí a gente vê que Jesus dá o exemplo de, não, se você não deixar eu te servir, você não tem parte comigo. O que você não está entendendo hoje, um dia você vai entender. E assim os nossos filhos precisam ser ensinados, que no momento em que a gente deixa eles nos servirem também, né? Gente, é coisa simples, não estou falando nada extraordinário, né? Eu vou ficar aqui, você vai fazer comida para mim, você vai lavar roupa para mim. Não é isso, são pequenos gestos. Pega um copo de água para mim, né? Quantas vezes a gente está assistindo a live, o pastor Flávio está lá sentado, ele fala, Thalita, pega um copo de água para mim, pastora, pega um copo de água para mim, cansei de ver. E isso a gente vê que pode ser feito no contexto sem ser uma ordem, no contexto familiar, sem ser uma ordem ou sem ser uma imposição. Simplesmente o ato de servir tem que estar no contexto familiar, porque se não for ensinado no contexto familiar, quando chegar lá fora, quando chegar no emprego, quando chegar num casamento, a pessoa vai ter dificuldades de agir, servir com amor. Ela vai ter dificuldade de entender que ele vai servir, mas ele vai ser servido também. Então, queridos, nessa noite, nós temos que entender que verdadeiramente o nosso Deus, ele é o nosso principal, o nosso Jesus, ele é o nosso principal modelo de servir. Se nós não imitarmos a ele, nós vamos ter dificuldades. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se nós estamos nessa realidade, nesse contexto onde muitas vezes os jovens, os adolescentes e até os adultos têm dificuldade nas suas casas, nos seus casamentos de servir, certamente na sua infância teve um ensinamento deficiente, um ensinamento errado, um ensinamento não pautado na Bíblia. E muitas vezes no contexto igreja, homens servem a todos.
E as mulheres servem também, mas os homens servem mais, né? E no contexto de casa é muito diferente. Então nós precisamos mudar essa cultura. Nós precisamos mudar porque todos têm que servir na medida correta. Todos têm que servir na medida correta na igreja, na medida correta em casa. E assim nós temos Jesus como exemplo, mas nós também podemos ter homens terrenos como exemplos. De repente você pode lembrar de alguém aí e falar assim, fulano é assim, meu pai, minha mãe é assim. Eu me espelho muito na minha mãe, ela serve realmente com amor, mas de repente não serve daquele jeito que deixa ser servido, né? Então é um modelo pela metade. Eu gosto como ela serve, só não gosto quando ela não deixa ser servido, porque se Jesus até queria, né, que fosse dessa forma, por que o meu pai, minha mãe, uma pessoa que eu admiro, não deixa ser servido? E para finalizar, eu queria dar um exemplo de que eu tenho uma pessoa que é meu exemplo de servir, que é o meu pai. O meu pai, ele é uma pessoa que foi criado pela avó, pela mãe e pela avó, né? Aquela coisa, criado de vó, a gente sempre tem um mau pensamento, que, né, tem tudo na mão, né, não gosta de ajudar, tem sempre esse pensamento, porque o pai dele faleceu, ele tinha 3 meses de vida, né? Foi um acidente, ele faleceu, então ele foi criado num contexto difícil, com dificuldade financeira, minha avó precisava trabalhar muito, então ele foi criado com a minha avó e com a avó dele. Só que ele cresceu nesse contexto sem pai, né? E quando ele cresceu, ele se tornou um pai assim, como se ele tivesse tido um pai mais maravilhoso do mundo, sempre servindo a nós, a minha mãe, a minha irmã, e não era só a gente, era em todos os lugares por onde ele ia. Ia no trabalho, ia na igreja. Eu tenho muitos outros exemplos de pessoas que servem com amor, com um coração voluntário. Mas assim, eu estou citando meu pai, primeiro para honrá-lo, e segundo porque eu vejo ele muito completo nesse sentido, porque eu conheço muitas pessoas que honram, que servem muito, mas não deixam ser servidas, então não deixa de ser, não pode ser meu modelo completo. Eu falo nele porque ele serve na igreja, como ele serve em casa. Né? Eu brinco até de vez em quando não, sempre foi assim. Às vezes eu faço uma cara assim de que estou pensando que quero alguma coisa, aí ele fala assim, você quer alguma coisa? Ele quer adivinhar o pensamento do que ele pode fazer por você. Ele é assim. E ele é assim comigo, ele é assim na igreja, ele é assim no trabalho, ele sempre foi assim com a minha mãe. Então, assim, eu me orgulho muito do meu pai, né? Ele deve estar assistindo lá no Rio Grande do Sul com a minha mãe. A minha mãe também é um excelente exemplo, mas assim, como eu disse, de forma completa mesmo, é o meu pai. Então, queridos, nós podemos sim ter exemplos terrenos de como servir a Deus. E também nós podemos ser esses exemplos. Então, eu acredito que os versículos que eu citei aqui, os exemplos que eu dei aqui acerca da família, acerca da igreja, os versículos que apontaram para essa realidade do que é servir, sendo o principal exemplo Jesus, nós também podemos ser essas pessoas abnegadas, que queremos servir com amor, com gratidão. Tem pessoas que têm como sua principal linguagem de amar atos de serviço. Né? Tem um livro que fala das 5 linguagens do amor. Uma delas é o ato de serviço. Tem pessoas que, se puder te servir, é a forma que ela vai dizer, eu te amo. Tem pessoas que, se forem servidas, ela fala, nossa, essa pessoa me ama. Você pode dar presente, você pode elogiar, mas essa pessoa gosta, se sente amada se você servi-la. E ela te ama fazendo tudo por você. E sei que nem todos vão ter essa linguagem do amor como predominante, mas sendo o nosso principal modelo Jesus, nós precisamos, pelo menos por iniciativa própria, mesmo que não tenha nascido com a gente, minha principal linguagem do amor não é atos de serviço. Um exemplo, não nasci com isso, mas eu posso treinar, procurar entender de que forma melhor eu posso servir a minha família, de que forma melhor eu posso servir a minha igreja, de que forma melhor eu posso servir a sociedade. Porque dessa forma, querido, nós criando um contexto familiar favorável para o ato de servir, nós ensinaremos para os nossos filhos que servir a Deus é bom. Porque se você não serve a sua família de forma
total, se você não serve a sua família de forma genuína, você e eu estamos dizendo para os nossos filhos: servir não é bom. Se você chega da igreja e fala: o pastor pede coisa toda hora, meu patrão pede coisa toda hora, que droga, não sei o quê. Se você chega na sua casa com esse comportamento, você tenha certeza, o seu filho, o seu cônjuge, quem te vê vai ter uma má interpretação do que é servir. E nós temos sim essa responsabilidade de mostrar para o mundo que servir é maravilhoso, que servir a Deus é muito bom e não tem nada a ver com escravidão, tá, queridos? Como no passado, né? Sou um serviçal. Não tem nada a ver com isso. Servir a Deus é doar a nossa vida para o Senhor, é doar a nossa vida para a obra do Senhor. Cristo, Ele foi na cruz morrer pelos nossos pecados. Esse foi o maior ato de serviço que Ele fez por nós. E muitas vezes nós não queremos nos sacrificar, nem isso aqui, para retribuir ao nosso Senhor, à nossa igreja, à nossa família. Então, nessa noite, queridos, fique com essa palavra, que Deus possa tocar o teu coração através dessa palavra, que se você pôde anotar os versículos, medite nesses versículos depois, porque é através da palavra que nós conhecemos a verdade, e é essa verdade que nos liberta. E se eu ainda não tenho essa plenitude do servir na minha vida, na sua vida, busque isso, peça a Deus discernimento para que você consiga vencer em todo o tempo essa dificuldade, essa barreira que existe na nossa cultura, na nossa sociedade, de servir com amor sem murmurar. Amém, meus queridos irmãos? Fiquem na paz, todos, que tenham uma noite abençoada, porque Deus falou conosco nessa noite. Amém?